Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E no espaço de hoje temos um assunto deveras importante para um grande número de pessoas. Essas pessoas, digamos, são contribuintes. Você já sabe do que nós vamos falar, então. Nos referimos a imposto de renda. Então, nós tomamos a liberdade de convidar o nosso contador da URI Erechim, Juliano Bósio. Então, é um prazer contar com a sua presença aqui, Juliano, pela primeira vez, e espero que outras oportunidades surjam, porque o assunto, não só esse, mas quando nós começamos a acertar esse programa, surgiram outras temáticas que merecem também um espaço para ser discutido. Então, imposto de renda, prazo final, nesta quarta-feira, ou seja, dia 31 de maio. Quem não fez, como fazer, quem precisa fazer, afinal, Juliano? Bem-vindo, então, ao nosso espaço. Obrigado, Ademar. É um prazer estar aqui. É um tema de extrema relevância. O prazo está acabando mesmo. Estamos na reta final, mas ainda dá tempo. Então, vamos lá. Quem precisa fazer? Acho que é importante a gente esclarecer, inicialmente, porque muitas pessoas ainda têm dúvida. E estão deixando lá para o final, Será que preciso fazer? Então vamos passar rapidinho essas questões aqui. Perfeito. Para que as pessoas tenham essa noção. Então o primeiro ponto diz respeito ao rendimento tributável. Quem recebeu no ano calendário de 2022 um rendimento superior a R$ 28.559,70 está obrigado a fazer. E aí esse rendimento se refere a quê? Porque muitas pessoas também ficam pensando o que é tributável. Então vamos lá, para facilitar. É o salário que ela recebe na empresa, é um aluguel que ela recebe de um imóvel que ela está locando aí, é uma previdência que ela está recebendo. Qualquer renda, então, não Exatamente. É só salário. Exatamente. Então ela está recebendo uma previdência que ela passou da fase da contribuição e começou a receber, e ela vai gerar uma tributação também. Então, se estiver acima desse valor, está obrigado. Além disso, recebeu rendimentos não tributáveis isentos, rendimento de caderneta de poupança, alguma indenização, um exemplo também, o FGTS que sacou acima de 40 mil, também está obrigado a fazer. Outra questão ainda, obteve ganho de capital. Nossa, o que é o ganho de capital? Então, o ganho de capital sobre a venda de algum bem que ela tinha declarado, um imóvel, por exemplo, Então esse é o caso clássico. E aí, claro, aí vem toda uma questão de que se ela teve que pagar o ganho de capital, ela primeiro olhou todas as questões, se podia escapar disso ou não, e não teve jeito, teve que pagar. Então, por esse fato também ela está obrigada a fazer a declaração. Além disso, nessa mesma questão de ganho de capital, vamos supor que ela optou por usar o produto da venda para comprar outro imóvel. Isso no exemplo de imóveis, Sim. Para comprar outro imóvel residencial, que tem uma regra que permite fazer isso dentro do prazo de 180 dias. Então, o fato de ter feito essa opção também obriga ela a fazer a declaração. Outro ponto ainda, realizou operações na Bolsa de Valores. E aqui já vou destacar que tem uma novidade. Sempre a regra dizia o seguinte: qualquer operação na Bolsa de Valores. Comprei uma ação de uma empresa, movimentando lá a carteira. Por mínimo que seja. Já precisava fazer a declaração. Então até agora ficou um pouco mais flexível isso, porque a regra mudou e está dizendo que essas operações têm que ser acima de 40 mil no ano. Então se foi abaixo, não precisa fazer. A exceção é que mesmo sendo abaixo e em algum momento teve imposto para pagar relativo a essas operações, aí também está obrigado a fazer independente do valor. Outra questão ainda, quem tem atividade rural precisa observar o valor também. Rendimentos da atividade rural acima de R$ 142.798,50. Já está obrigado a fazer. E mesmo dentro da atividade rural ainda tem aquela questão de não tive esse rendimento, mas no outro ano eu tive e fiquei com prejuízo.
Porque a atividade rural ela faz uma apuração à parte dentro do imposto de renda. Mas é importante salientar, já que tu está falando isso aí, que a atividade rural não deixa de ser um negócio, né? Exatamente, Ademar. É um negócio e você precisa, numas fichas à parte... Aí com na mais detalhes até do que uma família. Então você precisa colocar numa ficha à parte da declaração todos os teus ganhos e despesas. E aí, mesmo que neste ano não tenha atingido os 142 mil, mas tem um prejuízo acumulado lá do outro ano e tem o desejo de levar isso para os próximos exercícios, fazendo a compensação, aí você faz a declaração também. E ainda, mais duas questões. Se você tem bens num valor superior a 300 mil, e aí vamos estabelecer esse conceito de bens, né? Daí você soma o carro, a casa, o apartamento, o valor que tem no banco, chegou em 300 mil, tem que fazer a declaração também. Tá? E por último, uma situação mais atípica aqui, é aquela pessoa que voltou para o Brasil, estava fora do Brasil, tinha feito aquela saída definitiva do país, voltou e permaneceu até o final do ano, então ela vai ter que prestar contas aí com a Receita Federal aí sobre essa condição também, colocando todas as suas informações. Então, basicamente, essas são as regras. Então, se você se identificou com alguma questão aqui, vai ter que fazer. E é importante dizer também o seguinte, porque muitas vezes a pessoa olha assim, eu tenho que fazer porque eu tive o rendimento isento aqui do FGTS que eu saquei. Mas ao fazer a declaração, ela precisa daí informar todas as informações, colocar todas as informações obrigatórias e não só aquela que obrigou ela a fazer a declaração. Então faz todo o conjunto de informações quando tiver obrigado a fazer. Bom, tem que fazer tudo isso que tu acabou de falar. Mas é importante salientar que a declaração precisa ser feita dentro do prazo. Não temos até agora nenhuma informação de prorrogação, como costumeiramente se falava ou se fazia antes. E é bom também salientar que esse prazo só foi estendido agora em função da pandemia ainda, né? É reflexo ainda da pandemia. Ainda é reflexo, mas a gente tem uma notícia agora recente, né? De que esse prazo vai ser definitivo a partir desse ano. Então 31 de maio. 31 de maio. Então Antes era 30 de abril, só para informar. Exatamente. O prazo sempre foi 30 de abril, iniciava em março até 30 de abril, até o último dia útil de abril. Em função da pandemia, teve essa dilatação de prazo. E por 1, 2, 3 anos essa dilatação de prazo. E agora, devido a outras obrigações que coincidem com as mesmas datas aqui, a informação que a gente tem é que, em definitivo, vai ficar para 31 de maio. Tá, e se alguma coisa não bater com as minhas informações para a Receita, posso ser penalizado por isso ou não? Não, olha só, Ademar, então a gente vai entrar até numa questão um pouco mais detalhada sobre isso, né? Que esse é um grande receio das pessoas. Muitas pessoas, inclusive, não fazem a sua declaração com medo de... Do leão chegar. Com medo, aquele medo assim de, não sei fazer, vou fazer errado e vai me acontecer um baita problema na vida. Até pode, mas o que a gente tem dito para as pessoas, né? Que elas reúnam todas as informações, que elas informem corretamente, a gente vai falar um pouquinho disso, né, das formas de fazer, e que, se porventura alguma coisa não der certo, ela pode fazer uma retificação. Então isso é importante salientar, que não é uma declaração definitiva, mas você tem que fazer a declaração até quarta-feira. Até quarta-feira não tem escapatória. Entrega, porque a não entrega vai gerar uma multa mínima de R$ 165,74, isso é o mínimo, mas a regra é a seguinte, que o valor da multa é de 1% sobre o valor do imposto devido na declaração. 1% ao mês, melhor dizendo. Tem uma limitação de 20%, à medida que o tempo vai passando, mas isso pode ficar muito salgado. Mas eu tenho imposto a restituir. Não tem nada a ver com isso. É aquele imposto apurado como devido. Se você tem a restituir é porque teve mais retenção
do que imposto devido, mas lá a base é o imposto devido. Essa possível retificação pode vir uma orientação da Receita poucos dias depois, é isso? Ou independente disso, na hora que vem, é só corrigir que não há problema nenhum, tem penalidade nenhuma. É importante dizer o seguinte, ó, você manda a declaração dentro do prazo e você passa a fazer o acompanhamento dessa declaração. O que é esse acompanhamento? Entreguei e de tempos em tempos, hoje, com toda a tecnologia que se tem e a facilidade, você pode olhar isso no celular, no seu computador, você vai fazer o acompanhamento para ter certeza de que a declaração processou sem pendências. E é nesse acompanhamento que você vai poder, por exemplo, enxergar lá que faltou uma fonte de rendimentos. Eu informei o meu filho como dependente, e dentro das regras possíveis, tá? Mas esqueci que meu filho recebeu um rendimento. Então eu preciso informar o rendimento na ficha de rendimento recebido por dependente. Então isso, se não feito, vai gerar uma pendência, mas tranquilamente eu posso chegar lá e fazer a correção. Juliano, tem duas formas, digamos assim, de fazer a declaração, que é a completa ou simplificada. Existe alguma mais vantajosa ou não? Depende de cada tipo de declaração ou depende da quantidade de informações que você passa para a Receita? Então, Ademar, excelente questão. E olha só, eu recomendo, né, e o que se recomenda é que a pessoa reúna todos os documentos, todos os recibos que ela tem, tá? E aqui já vamos fazer uma consideração. O imposto de renda não é só nessa época. O imposto de renda é o ano todo. Por quê? Durante o ano, muita coisa, ou as coisas estão acontecendo durante o ano. Então, seja lá por uma questão de negociação do imóvel, e você tem que se preocupar com o ganho de capital lá durante o ano, para saber se tem ou não. Uma consulta médica, uma despesa na área de saúde. Exatamente. Todas essas vai despesas, acumulando, vai fazendo uma pastinha. Tem que abrir uma pastinha e ir guardando isso. Então você vai acumulando todas essas informações e quando for fazer a declaração, você vai colocar tudo isso. Então, por exemplo, as despesas médicas, de educação, dentista, fisioterapeuta, vai informar tudo isso na ficha de pagamentos, porque essas despesas, vamos chamar assim, são dedutíveis. Então você faz todas essas informações e você vai chegar num valor. Tá? Então, despesas, mais o dependente, que dá direito a uma dedução também. E aí o próprio programa... Dependente só até os 24 anos, é isso? Exatamente. Ou... Vamos lá, vamos separar isso. Filhos dependentes, né? Sim. Até 21 anos, independente de qualquer outra situação. 21. Até 24 anos, estudante. Ah, perfeito. Tá? Então, tem que ter essa separação. Então, dito isso, né, todas essas despesas informadas na declaração, o próprio sistema vai fazer, então, esse cálculo e ele fica mostrando numa aba final ali qual que é a opção mais vantajosa. Ou você considera essas despesas informadas ou considera um desconto simplificado. E esse desconto simplificado é 20% dos teus rendimentos, mas tem uma limitação, que é 16, até anotei isso aqui, vou falar o valor exato aqui, ó, 16.754,34. Então, a comparação que o sistema faz, o programinha da Receita faz, é essa. Qual é o valor da despesa dedutível que está informada aqui? Médico, dentista, fisioterapeuta, o valor dos dependentes e por aí vai. E ele compara com esse 20% da renda. A melhor opção ele já te aponta. E aí você tem a tranquilidade de que está fazendo certo. Ah, mas eu vou fazer pelo desconto simplificado, então nem vou informar médico, dentista. Não, isso está errado. Tem que informar e aí a opção vai ser apresentada ao final, aí no cálculo da declaração. Juliano, a gente costuma cometer erros, assim como em qualquer circunstância, qualquer situação. Então, quais são os principais erros que a gente comete e que podem ser evitados
ao fazer a declaração? Bom, Ademar, o primeiro erro disparado é erro de digitação. Então, simplesmente a pessoa pega lá o seu informe de rendimentos, né, aquele demonstrativo que a empresa entrega, onde aparece o valor que ela recebeu de salários, né, o somatório total, aparece o valor da contribuição ao INSS, o imposto retido, e ela, ao transcrever essa informação para a declaração, ela acaba invertendo algum número, errando algum número e não vai passar no sistema. Então, esse é o principal erro. Até faço um parêntese aqui para dizer que com a declaração pré-preenchida, que a pessoa pode hoje, ao iniciar o preenchimento, optar por recuperar essa declaração pré-preenchida, esses erros são bastante minimizados, ou totalmente minimizados, esses de digitação. Evidente que a pessoa vai ter que continuar completando a sua declaração com outras informações que não vão estar disponíveis na pré-preenchida, mas elimina muito essa questão do erro. Outro erro bastante comum diz respeito aos dependentes. Então, o marido e a mulher fazem declaração em separado. E aí, ambos informam o dependente na declaração. Isso não é possível. Duplica o valor, o número de dependentes. Exatamente. O dependente pode estar numa única declaração. Então, esse é um erro bem importante aí que, se não observado, com certeza vai dar malha fina. Ainda, mas tem mais questões. Até anotei algumas aí para que a gente consiga colocar para as pessoas. E vamos lá. Rendimentos, por exemplo, de uma cooperativa de crédito. Então, a pessoa recebeu lá um rendimento, porque tem a conta na cooperativa, e esse rendimento, embora pequeno às vezes, ele é tributável. E ele está lá no demonstrativo que foi recebido dessa instituição financeira como um rendimento tributável, e o contribuinte, de maneira equivocada, informa como um rendimento isento. Vai gerar uma pendência. E esse é o tipo de pendência que é fácil de resolver, porque ele vai entrar lá, vai verificar que é essa pendência. Os sistemas, corrige na hora. Exatamente, os sistemas estão dando com muita clareza essa informação. Foi detectado que a fonte de pagadora informou o valor tal e isso não consta na sua declaração. Aí você olha, confirma que é isso, pode fazer a correção. Então é tranquilo para passar. Outra questão, até a gente já comentou, em relação a informei o dependente tinha um rendimento e eu esqueci de informar. E vale para essas questões de banco aí também. Pode declarar como dependente, mesmo que ele tenha rendimentos, mas tem que informar. Exatamente. Mesmo que não precisa atingir independente de rendimento. Veja só, aí vem uma questão até de planejamento, né? Eu vou informar o filho como dependente e ele tem renda. Agora, eu vou analisar o seguinte, se a renda dele é relevante e aí todas as despesas que eu vou informar relativo a esse dependente, seja o valor da própria dedução do dependente, plano de saúde que eu pago para o filho, despesa de instrução que eu pago para o filho, e aí quando eu comparo com a renda que ele tem e eu vou ter que colocar a renda dele dentro da minha declaração, eu posso chegar à conclusão que não tenho vantagem nenhuma, não compensa fazer isso. Agora, se eu decidir colocar, eu preciso informar os rendimentos dele, os bens que ele tem. Meu filho tem uma carteira de ações. Vou precisar informar o que ele tem. Ou ele faz uma declaração separada. Ou ele vai fazer separado. E essa é a decisão. Se vale ou não vale a pena fazer essa inclusão do dependente. Outra grande questão, né, de erro que acontece, seja intencional ou não, é a informação de despesas médicas que não existem. E aí, mas aí as pessoas estão inventando? Não é só uma questão de ir inventando. Muitas vezes a pessoa não observa a data do recibo que ela tem em mãos. Então ela está fazendo a declaração agora em maio, deixou por último, pegou um recibo médico, eu tenho esse recibo aqui de R$1.000 aqui, vou informar na minha declaração. E ela não se deu conta que esse recibo é de janeiro de 2023. Ou do outro ano. Ou ainda ela tinha um recibo numa gaveta que é lá do outro 2021. ano. E que ela já até havia utilizado. Nos cruzamentos, isso não vai passar. Então, é um outro erro. E eu deixei por último para falar de uma questão que é uma inconsistência, vamos chamar assim, que as pessoas muitas vezes não observam, que diz respeito à variação patrimonial.
Então, imagine o seguinte, que a pessoa que está declarando, na última declaração, não nessa atual, informou bens que num conjunto total chegou a 500 mil. Aí ela atualizou agora a declaração deste ano, incluiu mais um carro que ela comprou, incluiu mais algumas contas bancárias que ela fez a aplicação, e no final das contas esse valor passou para 800 mil. Então ela teve um acréscimo de patrimônio da ordem de 300 mil reais. E aí, quando vai olhar para os rendimentos, ela teve rendimentos de 150 mil reais. Aí fica aquela questão, como pode isso? Da onde saiu o restante do valor? E aí, já atendi casos assim, que era um simples erro, porque ela comprou um imóvel de 300 mil, vamos supor, e ela foi lá na declaração do imposto de renda e informou 300 mil. Mas aí eu fiz o questionamento, você pagou os 300 mil pelo imóvel? Não, eu paguei só 30 e uma parcela de 4 mil. E vou continuar pagando isso de forma parcelada. Aí a gente explica, então você não pode informar como valor para esse imóvel 300 mil. Você vai ter que informar... Né? Exatamente. Você vai ter que informar 30 mil de entrada e uma parcela de 4 mil, ou seja, 34 mil. E quando é que eu vou informar o restante? Na medida que você for pagando. Aí a tua variação patrimonial vai ficar condizente com a tua renda e vai crescendo de maneira correta. Então esse é um outro ponto que a pessoa precisa observar. Juliana, nós estamos quase chegando, a gente achou que o tempo era demais, quase chegando ao fim. Então nós temos algumas questões ainda para serem explicadas, digamos assim. Acredito até que com mais tempo, numa outra oportunidade, a gente possa explicar melhor, desmistificar um pouquinho mais o imposto de renda. O que daria para falar nesse momento, por exemplo, tem a questão de idade, tem a questão de mudanças, o cuidado com informações. O que é importante salientar nesse momento, já que nós temos apenas 3 minutinhos de conversa e um pouquinho mais, talvez. Então veja só, Ademar, uma outra situação importante, né? A pessoa que faz 65 anos, tá? A partir daí, e que ela recebe rendimentos de aposentadoria, rendimentos de pensão. Perfeito. Ela passa, a partir dessa idade, a ter parte do seu rendimento, ou todo o seu rendimento, dependendo do valor, como renda isenta. Então isso, por exemplo, nesse ano de 2022, esse valor é de R$ 1.903,98 por mês. Então, se a pessoa tem 65 anos, esse rendimento de pensão, de aposentadoria, vai ser um rendimento isento. Outra questão importante, né, para falar para as pessoas, né, que estão correndo atrás ainda, que estão buscando, reunindo informações, né? Você pode fazer a declaração baixando o programa da Receita Federal no seu computador, é só entrar no site da Receita Federal e baixar o programa. Pode fazer no celular, é só baixar o aplicativo, assim, vai fazer no celular também. E ao fazer no celular, por exemplo, essas informações que a gente fala da declaração pré-preenchida já vão estar disponíveis. Evidente que ela vai conferir, vai corrigir o que for preciso, vai complementar e pode entregar pelo celular. Evidente que tem algumas exceções, né? Se ela tiver ganho de capital, se ela tiver atividade rural, ela não vai conseguir fazer pelo celular, entre outras coisas. Mas quem não tem isso tem essa facilidade. Ou ainda pode preencher online essa declaração. Então ela pode entrar aí no meu imposto de renda, nesse endereço, nesse portal, e ela vai precisar somente aquela autenticação, né, que é via CPF e uma senha do portal GovBR. Com isso ela vai conseguir fazer tranquilamente sua declaração. Como o nosso tempo é limitado, acho que eu vou passar uma informação de bastante relevância aqui, que diz respeito às doações. Perfeito. Dentro da declaração. A gente recomenda muito que as pessoas se debrucem sobre esse assunto, inclusive, Ademar, a gente pode, numa outra ocasião, fazer algo específico para isso. Uhum. Por quê? A pessoa tem a possibilidade de doar durante o ano para alguns fundos assistenciais e é uma doação que funciona como uma espécie de, vamos chamar até de destinação. Ela vai pegar parte do seu imposto e, ao invés de entregar no cofre do governo, ela vai entregar para essas entidades, via fundo assistencial. Mas aí, assim, mesmo para quem não fez durante o ano isso, que não olhou isso e que podia
doar uma certa quantia aí de cerca de 6%, pode fazer isso agora na sua declaração. O único requisito é que a declaração seja feita no modelo completo, aquela que usa as deduções. Uhum. Se ela fizer dessa forma, independente se ela tem imposto a pagar ou restituir, a base para isso é o imposto devido que aparece na declaração. Então ela pode agora fazer essa doação direta de 3% para o fundo da criança e adolescente ou para o fundo de amparo ao idoso. E aí a única diferença é que, ao invés de sair, no caso de quem tem pagamento, ao invés de sair um DARF com o valor do imposto a pagar, ela vai imprimir ali do sistema 2 DARFs, um com o valor da doação de 3% e o outro com o imposto. Mas a soma é a mesma, então ela está simplesmente fazendo uma destinação. E mesmo aquela pessoa que tem para restituir, se ela emitir esse DARF, ela vai acrescentar esse valor na sua restituição. Então ela pode doar da mesma maneira, porque o sistema vai levar em consideração aquele valor do imposto devido, né, o final ali depois das deduções, como base para esses 3%. Juliano, uma última dica, de forma assim bem resumida. Como é que eu posso me organizar ao longo do ano para fazer uma declaração segura no final do ano? Que dica? É ter uma pasta disponível para facilitar, porque às vezes bate o desespero. Falta 3 dias agora e eu não tenho nada em mãos ainda. Então, Ademar, é bem isso que você falou. Cria uma pastinha lá no seu armário lá. Sim. E vai colocando esses recibos médicos, essas informações todas, de dentista, fisioterapeuta, o que for. Os informes bancários, você hoje tem a facilidade de, no próprio celular, baixar ele no seu computador, coloca na pasta, faz uma boa revisão, bens que você comprou, comprei um carro, detalhe, vendi o carro, eu tenho que informar essa venda, então faz a cópia do documento da venda, que tem a informação com o nome da pessoa, o CPF, guarda nessa pasta também, vai acumulando essas informações. Sempre procure olhar as instruções que estão no sistema. Existe um perguntas e respostas da Receita Federal, que é um arquivo gigante com todas as dúvidas ali esclarecidas. Se você fizer uma pesquisa dentro, você vai achar sobre todos os assuntos. Então a gente recomenda, né, que a pessoa se debruce sobre isso. Afinal, é um tema de extrema importância, mexe com o nosso bolso. Mas é educação também. Exatamente, é a base de tudo. Tá? Então é bem importante que a pessoa evolua nisso. Perfeito. Acho que foi bem esclarecedor esse nosso bate-papo aqui com o Juliano Bosio, que é o nosso contador da URI Erechim. Mas certamente, Juliano, você vai ter que vir de novo aqui no nosso espaço, porque nós vamos bolar uma pauta bem legal aí, não necessariamente para falar de imposto de renda, mas outras questões extremamente importantes a respeito desta economia, assim, que é doméstica, muitas vezes, ou empresariais, mas que precisa, até para a gente entender e fazer parte desse, e não ficar dependendo sempre de um contador, de repente, para fazer esse serviço. Embora eles sempre estejam à disposição para esclarecer essa questão. Tem muitas pessoas apavoradas porque entregaram a declaração e já consultaram e estou na malha fina. E aí eu quero tranquilizar essas pessoas da seguinte forma: apenas verifique qual é a inconsistência. Valeu. Se o comprovante que você tem na mão está correto, e vou dar um exemplo, plano de saúde, está acontecendo bastante isso. Estou com a informação correta na minha mão, o valor está exato. Aguarde, não entre em pânico, porque muito provavelmente essa pendência vai sair do sistema, porque as informações ainda estão sendo processadas. E veja que essas informações chegam para a Receita Federal de diversas fontes. E de todo o país, né? Exatamente. E que essas empresas que entregam essas informações também podem fazer retificações. Então, se você tem o comprovante e está certo, fica tranquilo, aguarda. Até porque não existe o que fazer agora. Se está certo, é aguardar. Se você tiver que entregar esse documento, você vai poder fazer isso, a entrega via processo eletrônico, somente a partir de janeiro de 2024. Então, calma, se está certo, fique tranquilo. Tá bom? Ok, Juliano, mais uma vez, então, obrigado pela sua participação aqui no nosso espaço. A você aí em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até a semana que vem.